é um assunto muito interessante. Como o Zohar, ele trata os Nefilim, ele coloca os Nefilim no nível de Chokhmah das Kelipot. Quando caíram no mundo material, eles vestiram-se corpo físico e eles praticaram bruxaria e todo tipo de magia. Os anjos que caíram em seu lugar sagrado do céu vieram as filhas das gerações de Caim. E elas estavam andando nuas. Assim traz o Zohar. E elas andavam com os olhos pintados, que elas estavam visíveis a estes malachim. Toda a humanidade, o seu DNA foi mudado. Justamente agora, o DNA da humanidade foi mudado. Isto tem tudo a ver com o passado. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. Ajude o nosso projeto a estar levando mais desse assunto para você. Deixe aqui seu comentário. A face oculta deles é os Nefilim, os Giborim, os Anakim, os Refaim, os Amalequitas. Estas são as 5 faces do mal. Os Amalequitas são aqueles que sobraram no tempo do dilúvio. Lembra do dilúvio? Eu chamo sua atenção para este comunicado importante. Então venha comigo. Após a vinheta, estarei trazendo assuntos de Cabalá para você. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. Olá, Shalom. Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra poder voltar aqui novamente, falar com vocês, para poder trazer o conhecimento da Torá e da Cabalá para você. Bom, eu quero voltar a um assunto e acredito eu que desta vez eu vou conseguir gravar. Esta é a 3ª vez que tento trazer esse assunto. Acredito que por forças tive que gravar novamente e impressionante o que aconteceu hoje, de ontem para hoje, de fato tem tudo a ver com o que eu estarei trazendo aqui hoje para você. E eu peço para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário. Convido você a estar alguns minutos comigo. Muito provavelmente, após essa aula, estarei esclarecendo muita coisa que, muito provavelmente, você tem dúvidas. E eu estarei trazendo as respostas para você nesse dia. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Bom, este assunto eu tive que retornar novamente com essa aula sobre o Zerev Rav. Eu quero trazer aqui as 5 faces do mal. E dentre essas 5 faces do mal estão eles, os Erev Rav. Eu vou começar então trazendo a primeira etapa, a primeira forma que eles adentram, uma forma bem sutil, simples e muito difícil de detectar. Uma característica muito importante sobre os Erev Rav é que eles não têm temor a Hashem. Eles não zelam pelo nome sagrado. Eles apenas se preocupam com o dinheiro, conta bancária. Bom, essa é a primeira classe dos Erev Rav. Sabemos que o mundo hoje está completamente de cabeça para baixo. E estes Erev Rav, eles adentram em locais com suas formas sutis e pouco perceptível a olho nu.
Bom, daqui a pouco eu estarei trazendo quais são estes 5 níveis de Erev Rav, da onde eles são, quais são as suas raízes e que forma podemos observá-los. Como eu tinha falado, eles são tão sutis, tão frágeis, eles adentram em locais que é muito raro ser perceptível ao olho nu. Bom, aonde normalmente eles atuam sem, no mínimo, ter temor e zelo ao nome do Eterno? Bom, muitos hoje têm comercializado o nome sagrado. E a única visão que temos deles é a sua observância pela sua conta bancária e também pela sua fama, glória. O Rabi Yonatan, o autor do Yorot Devash, ele escreveu que no Darosh Darash, no Perek 15, que devido aos nossos muitos pecados, o ciúme e o zelo sobre Elohim iria desaparecer. E sabemos que isto está acontecendo. E muitos que conhecemos hoje não têm o mínimo de zelo, de respeito e temor ao nome do sagrado. Bom, muitos deles utilizam uma forma muito usada hoje, principalmente na questão do dinheiro. Bom, não quero adentrar sobre esse assunto do dízimo, sobre essa parte que é um pouco não tão complexa, mas é um estudo que deve ser aprofundado com respeito aos dízimos. E eles utilizam, uma grande parte deles, destes Erev Rav, utilizam dessa técnica de um verso muito utilizado em Malaquias 3:10. Só que é um texto mal compreendido, porque a questão do dízimo está envolvendo ao povo de Israel, o Beit HaMikdash, a divisão desse dinheiro para as viúvas e os órfãos, e eles utilizam esse verso de Malaquias 3:10 para poder enganar as pessoas. Bom, essa lei foi dada ao povo de Israel, a uma determinada tribo de Israel, e não aos gentios, aos Goim. Bom, falamos também sobre os idólatras que fazem parte desta multidão mista. Eles estavam lá em que os judeus saíram do Egito. E lembrando bem, nem todos saíram do Egito, ainda permanecem neste Egito. Assim também estão em todo o nosso tempo. Eles estão aqui, reencarnados novamente. E na maioria dos líderes que temos hoje, tanto os líderes religiosos quanto os políticos. Essa grande multidão mista, os Erev Rav, estão envolvidos na política e também nas religiões. No livro de Divrei Chaim, nas omissões da Parashá Vayekel, está escrito que antes da vinda de Mashiach, a maioria dos Rabanim serão Erev Rav. Uau! Você consegue compreender? No Divrei Chaim, na Parashá Vayekel, está escrito que antes da vinda de Mashiach, a maioria dos Rabanim farão parte da multidão mista dos Erev Rav. Mas quem são os Erev Rav? O Zohar, ele traz as 5 sequências dos Erev Rav. A primeira sequência dos Erev Rav, sutilmente, são os que enganam as pessoas, principalmente na parte do dízimo. Estes são imperceptíveis
quase não conseguimos enxergá-los, mas eles são os Erev Rav, aqueles menos vistos. Só que quem consegue entender e quem consegue captar, quem consegue ver além do véu, consegue enxergá-los. Estes enganam as pessoas que os arrodeiam e deixam com que essas pessoas morram enganadas. Bom, porque Israel em si é santo, mas uma parte dos Erev Rav estão em Israel. Eu não digo todos, mas eu estou dizendo que uma grande parte de Israel faz parte dos Erev Rav. Não só de Israel, mas eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Continuando aqui, os Erev Rav, eles trabalham apenas para o seu próprio benefício. Isso significa que é fácil visualizá-los, principalmente na sua parte de ego, de egoísmo. Eles trabalham para o seu próprio benefício. Pois nós podemos ver claramente que os Rabbanim e os Hassidim e muitos judeus regulares desta geração são, devido aos muitos pecados e principalmente dos Erev Rav, eles querem governar o mundo. Todos estes Erev Rav, eles querem governar não só o público, mas sim o mundo. Bom, o mundo inteiro, há 2 anos atrás, se pudermos voltar ao tempo, quando houve uma declaração mundial de que o mundo estaria passando por um processo de doenças, vamos assim dizer, todos aceitaram as ordens deles. E todos foram correndo, foram os primeiros da fila que acreditaram neles. Bom, muitos obedeceram e foram diretamente, e todos estes obedeceram diretamente às ordens destes líderes. Eu quero trazer para vocês realmente hoje quem são eles, quem são esses líderes, da onde eles vieram, de quem eles são descendentes. Eu quero dizer aqui para você, de certa forma, eles comandam todo o mundo, toda a classe política, religiosa, é eles que comandam estas 5 famílias. Estas 5 famílias que comandam todo esse processo de governar o mundo, como eles estão fazendo. E muitos de vocês obedeceram às ordens deles. Bom, eles utilizaram a sua fragilidade pelo medo, e não pelo temor a Shem, mas sim pelo medo. E você obedeceu às ordens deles. Este era o intuito deles. Eu vou dizer por quê. Daqui para frente você entenderá. E eu quero trazer aqui algo muito interessante. Cuidado com a palavra imagem, pelos simples detalhes deles, a imagem deles. Bom, no início eu falei sobre a primeira característica dos Erev Rav. Como eles são sutil. Eles utilizam até versos bíblicos para poder acalientar o ego dessas pessoas. O interessante é que eles amam colocar ideais, alimentar o ego, trazer a paz e o amor, trazer tudo que o homem sempre desejou. É assim que eles te pegaram.
Bom, eu acredito que é por isso que o meu primeiro vídeo não consegui gravar. Bom, eu quero falar mais coisa. Eu quero falar muito mais sobre esses assuntos. Eles governam o mundo inteiro, essas 5 famílias. E eu vou dizer quem são, da onde eles vieram e eles são descendentes de quem. Há 2 grupos. Bom, todas as ações deles são apenas para o seu próprio bem. E esse bem para eles é para adquirir honra e dinheiro. E, portanto, só deve unir-se somente aqueles que verdadeiramente os servem. Bom, eu já não serviria para eles. Por que aqui eu estou expondo eles? Quem eles são? Devemos olhar na face do mal e dizer quem eles são, verdadeiramente, quem realmente eles são. Mas estes e muitos desses Erev Rav também fazem sacrifícios a Hashem para eles receberem benefícios próprios. É por isso que eles são sutis. Muito difícil de detectar. Viu como eles são sutis? Eles utilizam versos de Malaquias 3:10, do dízimo, para alimentar uma mentira falsa, algo que não existe, algo que é uma história que não faz parte dos estrangeiros, dos Goim, e sim do povo de Israel, de uma tribo, e as pessoas acreditam neles. Veja só a característica deles. Eles usam textos simples assim. Esta é a multidão mista. Vamos falar sobre os 5 tipos de líderes desta multidão mista. As 5 faces ocultas do mal. Quem eles são? O Zohar, no Perek 1, 25 e 26, fala quem eles são. Quer ouvir? Você quer ouvir quem eles são de verdade? Vou trazer aqui quem eles são. A face oculta deles é os Nefilim, os Giborim, os Anakim, os Refaim, os Amalequitas. Estas são as 5 faces do mal. Os Amalequitas são aqueles que sobraram no tempo do dilúvio. Lembra do dilúvio? Lembra dos malachims que desceram? Lembra deles que ensinaram a arte da guerra, a arte da pintura? Lembra? Que perverteu o DNA humano? Lembram? Eles estão também na nossa época. Lembra que eu disse que eles controlam a mente através de ondas sonoras? Já ouviu falar de MK Ultra? Eles lançaram uma frequência no mundo. Veja só o comportamento das pessoas hoje. Todas as que tomaram, além delas ter modificado seus DNA, elas são bombardeadas por uma frequência e muitas delas estão enlouquecendo. Algumas caindo do palco, morrendo. Algumas com várias infecções no corpo. Outras se jogando das pontes, dos prédios. Elas estão enlouquecendo. Por que eles querem
tanto mal da humanidade? Eu vou te responder, ok? Eu vou responder para você, porque eles sempre quiseram destruir a humanidade. Já houve várias destruições no mundo e no dilúvio alguns escaparam, e estes que escaparam trouxeram seus descendentes nos dias de hoje. Bom, voltando desde o início da criação do homem, alguns destes malachins estavam no dia da criação, e teve um que chegou na presença do santo e apenas lhe fez uma indagação: por que tu está fazendo o homem, se nós podemos cuidar da sua criação? Temos todo conhecimento e sabedoria, tudo que está em cima e embaixo. Conhecemos todos os universos, os multiversos, conhecemos todos os segredos. Podemos cuidar da tua criação. Mas Hashem, acredito eu que Hashem lhe respondeu: eu quero fazer o homem para que ele tenha o seu livre-arbítrio de escolha entre me servir com temor. Façamos o homem conforme a nossa imagem, para que o homem possa se elevar espiritualmente e chegar até a Deus por amor e por dedicação. Sabemos que os malachim são seres estáticos, apenas recebem ordens. Eles não agem com o livre-arbítrio. Somente o homem tem o livre-arbítrio. Enfim, este então ficou com ciúmes da criação. E então, desde aquela época, começou a atacar a criação do Eterno. Então, podemos ver na história que o primeiro impasse deste líder, deste malachim, foi mexer na criação do Criador. Como? Houve uma divisão entre dois irmãos, Ravel e Caim. Ravel, Abel, filho de Adão e Rava. Caim, filho de Adão e Lilith. Uma mistura de homem, uma mistura de anjos, uma mistura de DNA. Então começou a surgir os seus descendentes. Caim mata Ravel. O Yetzer Hatov morre pelas costas. O Yetzer Hará sobrepõe o Yetzer Hatov. Yetzer Hatov, o lado do bem, e Yetzer Hará, a má inclinação do homem. A má inclinação então vence. Então é gerado os descendentes de Caim. Homens, anjos. Eles estiveram até o dilúvio, que foi um fato histórico, que foi um julgamento para que desse início uma nova era, uma família com um DNA original. Todo aquele DNA estragado, misturado, foi extinto da face da terra.
era para ter sido extinto da face da terra. Então, surgiu novamente eles, os Nefilim, os Giborim, os Anakim, os Refaim e os Amalequitas. Eles se esconderam e não foram mortos todos. Estes foram as sobras que sobraram pós-dilúvio. Estes também foram os que sobraram dessa classe do quarto exílio de Israel. E estes tornaram-se líderes pela força. E são flagelos para Israel. E deles está escrito, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Veja que interessante. Este verso literalmente bate realmente com o que estamos vivenciando hoje. Temos uma escala de violência do menor ao maior. Podemos andar nas ruas e ver a violência estampada nos rostos das pessoas. Não podemos mais ter diálogos. Existem palavras que já assombram. As pessoas já começam a te olhar diferente após uma palavra. As pessoas estão com os nervos, como diz os meus avós, com os nervos à flor da pele. Bom, eles utilizaram de uma frequência cerebral e essas pessoas receberam essa frequência. E hoje ela é modulada após aqueles que foram. E essas pessoas estão sendo transformadas. E a história repete novamente, da mesma forma. Aqueles que foram modificados geneticamente. Entendeu? Estamos vivenciando novamente a mesma história. Por causa dessas 5 faces do mal que operam hoje livremente no mundo. Veja, podemos ver inúmeros crimes, mas ninguém toca neles. Compreende? Sabemos quem são. E agora que vem um problema muito grave, eles te observam a cada passo, a cada detalhe da sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você deixa o seu telefone na mesa e você começa a conversar com alguém determinados assuntos e logo após você abre o seu telefone e lá tem mensagens de publicidade do que você falava com a pessoa? É isso que eu estou falando. Eles observam, olham, veem, eles veem tudo que fazemos. Há uma forma de se ocultar deles, isso é bem claro. Existem sigilos, formas de estar oculto deles. Bom, quando começamos a trazer a verdade, nós praticamente somos ocultados pela verdade. Por quê? Porque foi implementado na mente dessas pessoas esse tipo de assunto, tornando-se uma teoria. Este já é o bloqueio. Então, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo terão uma visão de teoria da conspiração.
Ele está envolvendo teoria da conspiração com os estudos de Kabbalah. Este rapaz deve estar com algum problema muito sério. Ele está misturando todos os assuntos. Ele misturou ciência, misturou Kabbalah, misturou a história. E juntou tudo e fez uma grande salada. Isso não é verdade. Este rapaz está apenas querendo like. Bom, eu sei que eu não vou ter. Esses vídeos não trazem pessoas, não trazem like. Quase ninguém gosta. Porque são assuntos que não são direcionados a um público. A esse público que não usa o intelecto, o da'at. Esse vídeo ele é para quem foram dispersos, que veem através da cortina. Não são todos que vão entender e compreender estes assuntos. Bom, colocando aqui as faces do mal na sua frente, quem são eles? Eles não foram exterminados, isso é fato. Existem livros e livros e livros que afirmam que eles estão entre nós. Muitos se revestem de pele, a pele do homem. Outros se escondem. Muitos se escondem atrás dos políticos, religiosos, principalmente os religiosos. Aqueles mesmos que utilizam meios de manipular, de acariciar o seu ego, de dizer palavras bonitas para você, de convidar você para dar o dízimo. Cuidado, muitos destes estão infiltrados no meio de todos os religiosos. Este é o problema. Agora, você consegue vê-los face a face? Vem cá. Chega aqui mais perto. Você consegue visualizá-los? Você consegue chamá-los pelo nome? Lembre-se, eles são os Nefilim, os Giburim, os Anakim, os Refaim e os Amalequitas. 5 famílias. E essas 5 famílias se uniram. Você sabe quem são? Sabe quem são eles hoje? Não? Observe bem a história. Quem são eles? Eles são os grandes líderes mundiais. Eles estão dentro da ONU, OMS, NASA, e eles são os líderes religiosos. As 5 famílias. Preste atenção. Quais são as empresas que resolveram colocar muito dinheiro nos remédios que muitos tomaram? Busquem o nome das empresas e o nome dos donos dessas empresas. Terás o nome das famílias. Eles que comandam e controlam o mundo. Bom, vamos entender uma coisa. E as pessoas que não tomaram? Claro, existe 2 grupos. Existe um grupo A e um grupo B. Sempre houve, desde o início da criação. Houve o grupo dos descendentes de Caim e o grupo os descendentes de Ravel. São esses 2 grupos. E eles querem destruir esse grupo, os filhos de Adão.
os descendentes de Ravel, desde o início da história. Enfim, como eles querem, o que eles estão praticando hoje? Dentro de uma casa, temos 2 tipos de grupo, que era para ser um, mas hoje temos 2 grupos diferentes, o homem e a mulher. Hoje é muito raro o homem e a mulher pensar por igual. São 2 grupos distintos. Uma dessas 2 pessoas recebem esta injeção cerebral de frequência e a outra não. Bom, como eu tinha falado, se você for buscar estes assuntos que eram utilizados para mexer com a mente humana, chamado de MK Ultra, que ainda é utilizado, mas hoje de uma outra forma, completamente diferente, muito mais potente, e é utilizado nessas pessoas, e essas pessoas estão sendo levadas, algumas delas, à loucura psicológica, depressão profunda. Por quê? Porque elas não têm a proteção, o sigilo. Bom, os amalequitas são aqueles que sobraram no tempo do dilúvio, daqueles que está escrito, e ele apagou toda substância viva. Aqueles que foram, que sobraram dessa classe, desse quarto exílio de Israel, tornaram-se líderes pela força. Temos hoje vários líderes que entraram pela força, não pelo mérito. Não precisa de dizer quem são. Estes são os amalequitas dos Nefilim, ou seja, dos caídos. É dito, os filhos de Elohim viram as filhas do homem, e elas eram formosas. Conhece texto? Acredito que você já tenha lido esse texto. Estes formam a segunda categoria dos Nefilim, que eu já mencionei antes. Eles estão na liderança religiosa. Bom, e o outro grupo é aquele que ouviu a palavra: façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou seja, ele pretendia fazê-lo passar por cima de todos os seres celestiais, que seriam os seus representantes, como foi Yosef Hatzadik, que foi líder sobre os governadores do Egito. Veja bem, Yosef Hatzadik foi um exemplo da criação do homem. Hashem fez o homem para governar os seres celestiais. Você já ouviu isso? Bom, é claro que você não ouviu. Mas aqui eu não estou trazendo uma forma de você achar que você tem controle sobre os malachins. Não é isso. De forma alguma eu falei sobre isso. Eu estou dizendo aqui que existe uma forma de chegar acima dos seres celestiais e poder falar com eles. Bom, não vou entrar nesses detalhes, mas não é da forma que você está pensando. Não tem nada a ver com meditação. Bom, Yosef Hatzadik foi um grande homem que governou os governadores do Egito. Assim também era para ser o homem. Os malachins começaram então a difamá-lo, a dizer: o que é o homem, para que te lembres dele?
Os Malachins então começou a desclassificar o homem perante o Eterno, dizendo então o que o homem é perante ti, para que te lembre dele, visto que ele certamente pecará perante ti. E disse Elohim a eles: se vocês estivessem na terra como ele, vocês pecariam pior. Bom, na realidade, eles pagaram para ver. E foi o que aconteceu. Muitos deles desceram na terra e fizeram tudo isso. E foi assim, pois, quando os filhos de Elohim viram as filhas dos homens. Eles se apaixonaram por elas, e Elohim os lançou fora do Chamai. Eles foram lançados para fora do Chamai. Sabe quem era? Estes foram Uzá e Azael. Este que deu início à grande multidão mista. Este que recebe as almas daqueles seus servidores. Portanto, eles também são chamados de os Nefilim, porque eles se fornicaram com as mulheres. Por isso, Hashem os expulsou do mundo vindouro, pelo qual eles não terão mérito. No Olam Rabá. Bom, eu trouxe aqui uma parte especial sobre quem são eles. Estes dois, Uzá e Azael, foram os dois. Veja como a história, ela traz o princípio real, verdadeiro. Por causa desses dois malachins que foram expulsos por ter coabitado com as mulheres. Eles desceram aqui e apossaram da humanidade até nos dias de hoje, mudando o seu DNA, o comportamento da humanidade, tanto psicologicamente, como religiosamente e como politicamente. Eles estão em todos os lugares. E estas são as 5 faces do mal. Eles iniciaram uma batalha real contra a humanidade. E de certa forma estão vencendo a batalha. E poucos terão uma arca de proteção contra eles. Eles estão agora promovendo, em pequena escala, guerras sobre o mundo. E essa escala, a tendência é só subir de nível. E o que eles querem? Acabar com o homem. Acabar com a criação do Criador. Não são demônios, são anjos. Eles não têm chifre, nem rabo, nem gospem fogo. São literalmente malachim. É claro, eles perderam a essência, porque eles não podem mais subir no Chamai e retornar à luz. Mas eles ainda permanecem anjos. Então, eles criaram para si um grupo, seus descendentes,
aqui na Terra, com outro DNA modificado geneticamente. E hoje, com um corpo, este Azael tem um corpo, e o seu corpo foi ressuscitado. Ele tem vários nomes, como Nimrod, como Gilgamesh. As 5 famílias o ressuscitou, o líder, quem iniciou todo esse confronto contra a humanidade. Bom, eu estarei trazendo mais sobre esse assunto, sobre os Erev Rav, a grande multidão, sutilmente, começando em locais onde você jamais imaginaria, e até estar numa escala muito mais alta de poder, aonde eles estão ocultos, mas as suas faces transmitem quem realmente eles são, e qual o propósito deles aqui, e quem eles são, e qual sua raiz. E perigosamente, a humanidade passa hoje por perigo, pois eles querem destruir a criação do Santo Kadosh Baruch Hu. É este o intuito, utilizando frequências cerebrais, utilizando mudança de DNA geneticamente. É este o propósito da tecnologia, da ciência, da religião e da política, num só, no domínio dessas famílias, para destruir o homem. Bom, para você que está no Quai, no Anjos e Demônios, eu estarei trazendo mais sobre esse assunto, e você pode ver mais sobre esse assunto no nosso canal no YouTube. E para quem não faz parte do nosso grupo no Telegram, no Luria Kabbalah Mishk, eu estarei deixando aqui o link para você que quer ajudar o nosso projeto Revelando o Oculto, o nosso projeto na nossa estivá. Estarei deixando aqui o link do Pix para você ajudar o nosso projeto. E eu quero que você faça o seu comentário a respeito dessas revelações. Preste bem atenção. Essa é a 3ª vez que tentei gravar esse vídeo. E acredito que eu conseguirei dessa forma. Mudei muita coisa sobre esse assunto. Mas o principal, eu disse para você quem são eles e onde eles estão. E você deve se proteger, utilizando o Terrilim, alguns sigilos na porta de entrada, para que todos se protejam deles. Lembrando, você se lembra de uma imagem bem antiga de um menino com uma cabeça cheia de papel alumínio? Aquilo não é brincadeira. Aquilo é muito sério. Para se proteger das ondas que são emitidas para o seu cérebro, o alumínio e o cobre protege você destas frequências. Não é teoria. Busque sobre essas ondas que são emitidas. Saberás o que eu estou dizendo. Fico aqui. Agradeço por você ter ficado até aqui e desejo tudo de bom para cada um de vocês. Shalom, uma ótima semana a todos. Leihitraot e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushenu b'tzvotav v'tzivenu kol haTorah. Amém. Amém. Shalom.